Primeiramente, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo e assistindo a aula de hoje, que será remota, né, devido à questão do calendário acadêmico. E para não atrasar a nossa ementa, nós iremos fazer dessa forma. Então, conforme eu comentei no grupo do WhatsApp com os senhores, essa aula vai ser gravada em duas aulas, em dois vídeos. Por quê? Porque esse último tópico, que será a questão do tratamento térmico, ele é um pouco mais detalhado e eu quero aprofundar um pouco com os senhores e vai demandar um pouco de tempo. Então eu resolvi abordar nesse primeiro vídeo essa primeira etapa até o tratamento térmico. Dito isso, sem delongas, vamos para a nossa aula. Então o que acontece? Forjamento, ele é um daqueles processos de fabricação os quais nós vimos inicialmente que o primeiro passo seria a fundição. Da fundição, os primeiros produtos são os lingotes, os tarugos e as placas, né, que daí passarão por diversos processos de fabricação e com isso eles serão entregues ao consumidor final. Então vamos lá. Separei aqui para os senhores um conceito, né? Processo de forjamento é um processo de conformação mecânica que o material ele é deformado por meio de um martelo, processo de martelamento ou prensagem. Então, dito isso, para ele sofrer esse processo de conformação, ele precisa ter uma boa plasticidade. Aí, continuando, é empregado para a fabricação de produtos acabados ou semi-acabados. Aí vem o pulo do gato. Ele é muito utilizado para a produção de material que venha a sofrer muita material, ou melhor, um dispositivo, um equipamento, uma peça em si que venha a sofrer grandes esforços. Por isso que ele deve ter uma alta resistência mecânica. Então observa nessas imagens que vocês estão vendo o processo de forjamento. Uma peça forjada, que em geral é o material que ele vem a receber vários esforços, ok? E algumas aplicações, as quais eu vou mostrar para os senhores, algumas aplicações. Por exemplo, quando você fica no prego, utilizam-se aqueles guinchos, né, para transportar o carro que está no prego, ou até mesmo em containers, nos nossos portos, onde são utilizados essas peças forjadas para poder transportar. Por quê? Lembrando, anteriormente, eles são utilizados o quê? Para sofrer aplicações onde eles venham sofrer grandes esforços, grandes cargas. Então, por isso, é vital esse processo de fabricação. Eu tenho aqui um vídeo que eu vou mostrar para os senhores. Então, observe inicialmente esse vídeo. Vou abaixar. Então, é um processo de forjamento. Observe aqui que ele está produzindo um próprio gancho. Então, vou deixar rodar o vídeo para vocês verem. Esse vídeo ele tem só 1 minuto e dá para fazer tranquilamente. Observa que é um processo de martelamento constante. O objetivo final desse processo é a produção desses ganchos, né? Então, observa que é um processo muito perigoso e que é necessário todo o cuidado para não ter nenhum tipo de acidente. Então, respeitar as condições de operação, a própria NR12, que é o trabalho com segurança de máquinas e equipamentos. Então, observa quão é perigoso esse processo. Então, dito isso, a partir do conceito que é o forjamento, e a principal, o porquê ele é utilizado na indústria mecânica, que é para a produção de materiais que venham a suportar
altas cargas, eu posso discorrer um pouco mais sobre esse material, sobre esse processo. Esse processo ele pode ser feito por meio de martelamento ou pressagem. Inicialmente, nós iremos ver como funciona o processo de martelamento. Então, eu tenho um cilindro, eu tenho uma haste, eu tenho um êmbolo e eu tenho aqui a bigorna. Então, vão ser aplicadas cargas contínuas, rápidos, sucessivos. E com isso, com essas cargas rápidas e de altas intensidades, o material ele tende a se conformar, mudar a sua forma. E o que é interessante destacar nesse processo é que, na medida que ele vai se encontrando com o material que está se deformando, a pressão máxima acontece quando ele comprime o material bruscamente. Então, produz uma deformação, principalmente, deixe-me anotar aqui, as deformações superficiais são maiores. Então, as deformações superficiais vão ser maiores devido ao tempo de contato, que é um contato que vai ser instantâneo, né? Então, diferentemente da prensagem, vai ser um pouco irregular, né? Lembra dos grãos que nós sempre abordamos? Os grãos estão aqui, então vai ter um contato instantâneo. Então, o que acontece? Vai ter uma distribuição uniforme? Não vai ter. Ou seja, vão ter grãos maiores e grãos menores. Então, é uma desvantagem, né, em relação ao processo de pressagem, porque é muito rápido. Mas, no entanto, eles são utilizados em vários ciclos de martelamento. Então, isso vai fazer o que? Vai atenuar essa desvantagem. Eu tenho um vídeo aqui muito interessante para a gente discorrer um pouco disso. Vamos lá. É no minuto 2.46. 2.46, vou colocar aqui. Se tiver muito alto, eu mesmo vou baixar. Vamos lá. É usado. Vamos colocar desde o início. Vamos lá. Vamos começar. Linda, né? Na teleaula de hoje, você vai conhecer o que a gente vai começar a ver agora. Dizer que nós estamos falando do forjamento. O forjamento é um processo de conformação mecânica que deforma o material por martelamento ou por prensagem. É usado para a fabricação de produtos acabados ou semi-acabados de alta resistência mecânica. Hoje em dia, o forjamento é feito através de equipamentos, pela aplicação individual e intermitente de pressão, quer dizer, pelo martelo de forja e pela prensagem. Além da eliminação, da exclusão e da depilação, agora eu aprendi outro processo de conformação mecânica, o forjamento. O forjamento pode ser por martelamento ou por prensagem. Agora, para saber qual é um e qual é outro, a gente tem que ficar por dentro. O forjamento por martelamento é feito com a aplicação de golpes rápidos e sucessivos no metal. A pressão máxima acontece quando o martelo bate no metal, decrescendo rapidamente de intensidade à medida que a energia do golpe é absorvida na deformação do material. O martelamento produz deformação principalmente nas camadas superficiais da peça. Pontas de eixos, discos de turbinas e virabrequins são alguns produtos forjados fabricados por martelamento. Os martelos de forja aplicam golpes rápidos e sucessivos ao metal, através de uma massa de 200 a 3.000 quilogramas, que cai livremente ou é impulsionada de uma altura que varia entre 1 e 3,5 metros. Na prensagem... Muito bem, então o processo de forjamento, o vídeo discorre muito aquilo que eu acabei de comentar para os senhores, né? Então, a nível de aprofundamento. Então, o que acontece? Nós temos aqui o martelo de queda, que ele vai aplicar aquela carga que eu falei para os senhores, aquela carga no material, e os golpes são sucessivos, né? São sucessivos. É um processo perigoso? Se não tiver todo o controle
é muito perigoso. Ó, vou botar mais um vídeo para vocês verem aqui, ó. Observem. Aqui, ó, deixe-me ver se é o que eu imagino que é a produção. Deixe-me ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Olha como é muito perigoso esse processo. Então a segurança é fundamental para não ocorrer nenhum tipo de acidente. E é um processo que é a quente, né? Então esse é um detalhe importante, que é um processo que é a quente, né? Então, para poder aumentar a plasticidade do material a altas temperaturas, diferentemente da laminação a frio, a própria trefilação que nós vimos e alguns tipos de extrusão que nós vimos nas aulas passadas. Então, observe aí como é perigoso esse processo. Agora, dito isso, vamos falar um pouco mais também do processo de forjamento por prensagem. O que seria isso? Vamos lá, é uma prensa. Eu acho que todo mundo já viu uma prensa, já presenciou o funcionamento de uma prensa na nossa vida, né? Então observa que a diferença, né? A grande diferença é a velocidade, né? Então observa que eu tenho uma peça, a peça que vai ser forjada. Então o êmbolo, ele aplica uma carga a baixa velocidade, principalmente em comparação ao martelamento. Então o que acontece? Vamos ler aqui o que nós podemos tirar de conclusão. O metal ele fica sujeito a uma ação de força compressiva em baixa velocidade e pressão atinge seu valor máximo pouco antes de ser retirada. Aí ele continua. De modo, lembra que devido ser um processo mais lento, eu consigo ter uma maior uniformidade das propriedades do material. Aí vamos lembrar dos grãos, que os grãos eles tendem a ser mais do que uniformes. Os grãos eles tendem a ser o que? Mais uniformes. E isso vai melhorar as propriedades dos materiais, porque a tendência a ser um material isotrópico. O que é um material isotrópico? As suas propriedades mecânicas, deixa eu botar aqui direitinho. Isotrópico, ou seja, ISO de igual. Então, as suas propriedades mecânicas elas vão ser iguais em todas as direções. Por exemplo, de um plano cartesiano, que é o que nós vivemos, que é o de 3 dimensões. Então, no eixo x, y, z. Então, em todas as dimensões, tanto nesse sentido, deixe-me voltar, tanto no sentido positivo, quanto no sentido negativo de cada eixo. Então, vai ter as propriedades mecânicas mais uniformes. Muito bem. Vamos aqui dar mais uma verificada nos vídeos que eu separo sempre nas aulas para poder melhorar o nosso entendimento. Vamos lá, de 3.30 vamos começar do 32. Vamos começar aqui. Lá vai. Opa. Vamos começar aqui. Terminamos. Mensagem. O metal fica sujeito à força de Vamos começar, vou aumentar o volume. compressão em baixa velocidade e a pressão máxima é atingida entre 1 e 3,5 metros. Na prensagem, o metal fica sujeito à força de compressão em baixa velocidade e a pressão máxima é atingida pouco antes da carga ser retirada. Veja que a força é aplicada gradativamente. Assim, as camadas mais profundas da estrutura do material são atingidas, tornando a deformação mais regular do que no martelamento. No forjamento por prensagem, as prensas mecânicas de curso limitado são acionadas por eixos excêntricos e podem aplicar cargas entre 100 e 8.000 toneladas. Já as prensas hidráulicas podem ter grande curso e são acionadas por pistões hidráulicos. Sua capacidade de aplicação de carga fica entre 300 toneladas e 50.000 toneladas, mas elas são bem mais caras. Então vocês podem ver os tipos,
algumas características do forjamento, tipo por prensagem, né? Os tipos de máquinas, tem as mecânicas hidráulicas, e é interessante vocês observarem, né? Outro ponto de pauta que eu queria tocar nessa aula é a questão da matriz. Porque a matriz ela vai me dar forma, né? Vocês concordam comigo? Eu acredito que vocês que estão aí do outro lado, vocês sabem que tem uma matriz aqui. Então tem um material, quando eu aplico, a matriz vai me dar uma forma. Essa forma ele vai me dar. Então o que acontece? Vamos ver aqui direitinho os tipos de matriz. Vamos explorar um pouco. Ó. Toda operação de forjamento precisa de uma matriz. Uma matriz, ela é essencial. O que essa matriz faz? Ela ajuda o que? A fornecer o quê? O próprio formato final da peça, o formato final. E essas matrizes, elas podem ser classificadas em matrizes fechadas, bem como em matrizes o quê? Abertas ou livres. Então vamos dar uma olhada, vamos entender como funciona esse processo, principalmente das matrizes abertas. Matrizes abertas é interessante a gente falar um pouco. Então observa aqui, ó, que eu tenho aqui uma superfície lisa, ou geralmente é de formato muito simples. Então aqui, ó, superfícies lisas, ou melhor, planas, e aqui eu tenho o material sendo conformado. Observe que à medida que ele diminui o comprimento, aumenta o que? A largura, a espessura, a largura. É o famoso efeito Poisson lá da resistência dos materiais. Então observe que a peça inicial, ela passa por um processo de conformação até chegar ao formato final. Ó, lembra que eu falei? É um formato simples ou um formato plano, simples. Então vocês estão vendo, eu estou mostrando para os senhores a matriz aberta, que eu queria tocar nesse ponto. Por que, Marcos, matriz aberta? Porque existem materiais que são simples e vão ser produzidos para suportar muitas cargas, e outros que são mais complexos, né? O gancho, né? Eu acabei de comentar para os senhores a questão do gancho. Vamos lá. Eu tenho mais informações, ó, no forjamento livre, ou seja, de matriz aberta. Ele é deformado entre ferramentas planas, acabei de comentar esse detalhe, ou formatos simples. Aí ele fala, o processo de deformação é efetuado por compressão direta e o material escoa no sentido perpendicular. É aquilo que eu comentei para vocês, é o sentido lateral, ele escoa para onde? Para a lateral. Aí ele usa o termo perpendicular. Perpendicular faz o ângulo de 90 graus, ele escoa para onde? Para a lateral. Aí vamos continuar a leitura. Ele fala aqui de interessante. Opa, deixe-me voltar. Tem que controlar aqui. Vamos lá. Esse vídeo vai sair sem edição, hein? Vamos lá. Direção à força aplicada. Aí ele continua. Esse processo é usado geralmente para peças grandes ou quando o número a ser produzido é pequeno, não compensando a confecção de quê? De matrizes caras. Aí uma informação importantíssima, interessante, né? Ó, e frequentemente o forjamento livre é usado para pré-conformar a peça para o forjamento em matriz fechado. Interessante, tem um processo de pré-conformação. Observe aqui essa situação, o material a quente, aqui essa GIF é interessante, ela mostra a aplicação da carga. Perigosíssimo esse processo, perigosíssimo. O controle tem que ser fundamental, o controle, porque pode provocar acidentes e podem ser fatais. Formato simples, ó, fendilhamento é um tipo, observe aqui, ó, eu tenho a matriz que aplica uma carga. Aí eu tenho uma GIF aqui para vocês verem como funciona, ó, de expansão, ó. Dá uma olhada aí. Então formato simples e tem o de corte. Então deixe-me ver outra informação interessante. Esse vídeo é interessantíssimo. É um vídeo que eu baixei para os senhores verem com muita calma, né? O processo de forjamento. Vou abaixar aqui o volume. Vou abaixar o volume aqui para vocês observarem. Olha que interessante. Olha que interessante. Ó, lembra o efeito lateral? Olha como ele tende a se expandir.
Observe o processo, como ele é interessante. Toda quente, né? Isso que é o mais interessante. Vou deixar rolar o vídeo para vocês olharem com calma aí. Muito bem. Então o vídeo, ó, ele vai mostrar aqui, ó, ele está mostrando aqui, ó, de matriz aberta, ó. Interessante. Observa. Nossa senhora, perigosíssimo. Ó, o material estirado, aplicação da carga suave. Certo que vai, é uma casca que vai sair, né? Que é frágil, né? Tem proteção aí, né? Na verdade é a própria formato que vai sair. Olha que interessante. Olha a peça final, bastante interessante. Aí vocês estão vendo outros exemplos, ó, interessantíssimos. É um processo. Aqui já é de martelamento, tem algum martelamento. Olha as peças que são produzidas no filme. Eu vou compartilhar esse vídeo lá no grupo para vocês verem com calma. Interessantíssimo. Agora eu vou falar um pouco dos forjamentos em peças do que matrizes fechadas, né? Então, a matriz fechada é porque eu vou ter o quê? Uma forma final mais complexa, né? Diferentemente da matriz aberta. Então, observa o produto final é esse, ó. Então, aplica-se a carga entre as matrizes e eu vou ter a peça final, né? Então, observa essa imagem aqui, é interessantíssima, que ela mostra ela se expandindo. Enquanto eu vou lendo, vocês vão observando também essa imagem. Vamos lá.
No forjamento em matriz, deixe-me voltar aqui. No forjamento em matriz, o material é deformado entre duas metades de matriz. Exatamente. E isso vai me dar o que? O formato desejado da peça. Aí ele continua. A deformação ocorre sob alta pressão em uma cavidade fechada, vocês estão vendo na imagem, e se obtém peças forjadas com tolerâncias o quê? Mais estreitas, ou seja, com mais proximamente as medidas necessárias do projeto da peça. Ok? É necessário um grande volume de produção de peças para justificar, porque isso é caro. Então tem que ter uma justificativa para isso. Deixe-me colocar outra cor aqui, botar um vermelho. É importante nesse processo, o que é importante? Utilizar o material em quantidade suficiente, de modo que a cavidade da matriz esteja completamente o quê? Preenchida. Daqui a pouco vocês vão ver alguns defeitos desse processo. Aí ele continua. Como é difícil determinar exatamente essa quantidade, existe sempre um excesso, porque ele vai se espalhar para a lateral. Então observe aqui que existe uma rebarba que vocês vão ver pela lateral. Aí por isso colocam essa calha que vocês vão ver. Ao final do processo, o excesso sai na bacia de rebarba, ou calha, né? Para poder fazer a remoção dessa rebarba. Então tem que ter uma justificativa para poder produzir, utilizar esse processo de fabricação de matrizes fechadas. Eu vou deixar isso aqui para vocês lerem com calma no material. Na verdade, eu já até enviei o PowerPoint dessa aula para os senhores. Então, aqui algumas ferramentas são produzidas em matrizes fechadas. Só que nesse caso aqui, eu acho que tem até um vídeo que eu mostrei anteriormente, que aqui já é por martelamento. Vamos lá. Uma peça, nesse caso, dessa matriz fechada, ela nesse caso é por martelamento, porque é uma peça que vai absorver muitas cargas, né? Então vamos lá, uma peça forjada acabada geralmente não é conformada com um só golpe, porque tanto a direção quanto a extensão do metal pode escoar são pequenas. Na verdade são várias etapas. Então aqui, em outras palavras, observe que eu tenho aqui o início da peça, aí vão aparecendo, vão realizando seus golpes, aí ele vai se deformando plasticamente, até chegar na peça final. Então é uma sequência, não é só um golpe, não, é uma sequência. Tem a peça bruta, essa peça bruta ela vai o quê? Se transformando até chegar na peça desejada. Aí ele fala, para isso, olha que interessante, para isso, a confecção de uma única peça são necessárias várias matrizes na mesma chapa, aqui, na mesma matriz, no mesmo bloco, eu tenho várias matrizes aqui. Então ele é um processo que é em série, né? É um processo em série interessante para poder ter a peça final. Deixe-me voltar aqui no vídeo que eu acabei de ver que é interessante, que foi o do... Não foi esse, foi esse aqui, ó. Observa aqui, eu vou dar um zoom, que eu tenho vários moldes aqui, ó. Então, ele vai aplicando carga. Opa, vou dar um mexe aqui. Opa, vamos botar lá. Tá aqui, ó. Vou aplicando, ó, várias formas. Vou aplicando cargas. Ó, passa para outra. Aí aplica a carga, passa para outra e depois sai. De novo, ó. É em série o processo, ó. Vai aplicar a carga, passa para outra, até ter o formato final. Ainda vai ter aqui a retirada da rebarba ainda, do material. Então é em série, né? Não é um processo só de uma vez que eu vou ter a peça final. Então vocês estão vendo aí, depois deu uma revisada. Aqui é no minuto 5 e 10. Minuto 5 e 10. Vamos para o minuto 5 e 10 aqui. Minuto 5 e 10. Vamos lá. Sim, sempre é essa aqui. 5 e 7. Toda a operação de forjamento precisa de uma matriz que fornece o formato final da peça. Elas são submetidas a altas tensões de compressão, altas solicitações térmicas e choques mecânicos.
Por causa dessas complicadas condições de trabalho, as matrizes são feitas de blocos de aços liga forjados e tratadas termicamente. E quando as solicitações são maiores, elas são fabricadas com metal duro. O forjamento é feito em matrizes abertas ou em matrizes fechadas. Aqui a gente vê que no forjamento em matrizes abertas ou forjamento livre, as matrizes têm formatos simples. Primeiro vem o corte do metal em barra, que a gente chama de corte do Blank. Depois de cortado, o metal é aquecido num forno. Aí então é feito o forjamento propriamente dito. No final, a peça é resfriada e rebarbada. O forjamento livre é recomendado para a produção de pequeno número de peças, mas que tenham um tamanho grande, como eixos de navios, turbinas, virabrequins e anéis de grande porte. Tá bom, acho que eu entendi, Ananias. Mas dá para ver o forjamento livre em detalhes? Claro que dá. Olha aqui, ó. Aqui nessa ilustração, a gente vê algumas etapas do estiramento de parte de uma barra. Esta é a peça inicial. E esta, a peça final. A operação é iniciada com uma matriz de pequena largura. E o estiramento acontece através de golpes sucessivos e avanços da barra. A barra é girada 90 graus e o processo repetido. Para conseguir este acabamento, as matrizes são trocadas por outras, de maior largura. Agora a gente vai conhecer o forjamento em matrizes fechadas. Você sabe o que acontece no forjamento em matrizes fechadas? Matrizes fechadas? Acho que não, viu? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. No forjamento em matrizes fechadas, o metal ganha o formato da cavidade esculpida na matriz. E por isso, existe uma forte restrição ao escoamento do material para as laterais. A matriz tem duas metades. A metade de baixo fica presa à bigorna, e nela é colocado o metal aquecido. A outra metade fica presa no martelo, ou na parte superior da prensa, que cai sobre a metade inferior, e faz o material escoar e preencher a cavidade da matriz. A peça forjada acabada geralmente não é conformada num só golpe, porque tanto a extensão quanto a direção na qual o metal vai escoar são pequenas. Por isso, para a confecção de uma única peça, são necessárias várias matrizes com cavidades correspondentes aos formatos intermediários que o produto vai adquirindo durante o processo de fabricação. A matriz apresenta uma cavidade extra em sua periferia e que tem o objetivo de conter o excesso de material que garante o preenchimento dela durante o forjamento. Esse excesso se chama rebarba e tem que ser retirado da peça logo depois, por corte. Já deu para perceber que a rebarba é um dos problemas do forjamento por matriz fechada. Por isso, as matrizes apresentam calhas, que evitam que a rebarba seja muito grande. Muito obrigado, seu Capeleto. Valeu mesmo, viu? O seu Capeleto sabe tudo sobre forjamento. Ele acabou de me explicar quais são as etapas do forjamento. Ok, então esse vídeo ele exemplifica bastante aquilo que eu comentei com os senhores e facilita o aprendizado. Um tópico interessante que ele comentou aí foi a questão das rebarbas, né? Então observe que a peça bruta aplica a carga em matriz fechada e a rebarba é a saída, ó, essa saída. Então esse material não está projetado. Então aplica-se aqui, ó, na própria matriz existe um furo não, um canal, que são as calhas, por onde o material ele tende a escoar. Aí o que acontece? Então, o próprio projeto da matriz, ele antevê esse problema, né? A rebarba é um dos problemas do forjamento da matriz fechada. Para minimizá-lo, ele continua. A calha, para evitar que a rebarba seja muito grande. Então ele sai sempre pela periferia, pela tangente, pela saída. Vamos aqui, ó, alguns defeitos. Os principais defeitos, daqui a pouco eu rodo o vídeo para vocês verem. Não vai demorar muito. Como eu falei, eu dividi em duas aulas, né? O próximo vídeo que eu vou compartilhar para vocês são de tratamentos térmicos, né? Então, para
ficar em 2 etapas, eu acredito que seja melhor para o aprendizado, para não confundir, né, os conceitos. Para peças não muito complexas, são aplicadas as seguintes etapas dos forjamentos. Primeiro, quais são as etapas? Primeiro, a corte do blanco, ou seja, o pedaço de metal, de barra, do tamanho necessário. Aí vou fazer o que? O pré-aquecimento. Deixa eu me tirar aqui. Opa! O pré-aquecimento. Aí depois disso, o forjamento intermediário, ok? Geralmente é quando eu tenho uma forma mais complexa, eu não tenho como ter uma peça final só com uma etapa. E o forjamento final, né, nas matrizes, com as dimensões. E depois disso, o tratamento térmico. Lembra que eu falei para vocês, em todo o processo de fabricação, tem que ter um tratamento térmico para aliviar as famosas tensões, organizar a estrutura interna dos grãos, das células unitárias, para depois outros processos de fabricação ou até no emprego. Vamos ver aqui, é no minuto 8h57, 8h57, lá vai, ele vai falar, lá vai. Eu sempre erro isso aqui. Vamos lá, vai. Muito obrigado, senhor Capelete. Valeu mesmo, viu? O seu Capelete sabe tudo sobre forjamento. Ele acabou de me explicar quais são as etapas do forjamento de matriz fechada para peças mais simples. Primeiro vem o corte do blank, que é o corte do metal no tamanho necessário. Depois, o blank vai para o aquecimento, realizado em fornos. Aí vem o forjamento intermediário, que é realizado quando a conformação numa única etapa é difícil. Agora, a gente vê o forjamento final, feito na matriz com as dimensões finais da peça. E para terminar, vem o tratamento térmico para a remoção das tensões, homogeneização da estrutura, melhoria da usinabilidade e também das propriedades mecânicas. Ananias, estava lendo um pouco. Muito bem. Então, essas são as etapas do processo de forjamento. Defeitos importantes. Primeiro defeito, falta de redução. Primeiro defeito, vamos lá. Falta de redução. Ele fala, o que é a falta de redução? É a penetração o quê? Incompleta do metal na cavidade da ferramenta. Ou seja, tem a aplicação da carga, está aqui o metal, e o que acontece é que ele não penetra toda a matriz, o material. Não penetra, por algum motivo tem uma sobra. Então ele vai alterar o que? A forma final. Aí ele fala, quando que é utilizado? Quando os golpes são muito rápidos, principalmente no martelamento. Os golpes são muito rápidos. Lembra que o contato é muito instantâneo no forjamento por martelamento? Então pode acontecer isso, a falta de redução, ou seja, as tolerâncias. Aqui dá para ver direitinho. As tolerâncias não são responsáveis. Aqui eu tenho aqui, observa, uma superfície arredondada e aqui parece um chanfro, ou seja, não é arredondada, tem uma diferença que vocês estão vendo aqui de dimensionamento. Trinca, o que é trinca, Marcos? Trinca são defeitos, descontinuidade no material. Então observa aqui, que eu tenho várias trincas aqui, trincas. Aí ele fala por trabalho excessivo na periferia da peça, ok? Ou alguma fragilidade, trincas nas rebarbas, ou seja, impureza, material, como o processo é quente, pode aparecer inclusões no próprio processo. Outros materiais entrar em contato, uma afinidade com a matriz em relação ao material que está sendo forjado. Então essa afinidade química pode produzir um processo chamado de como eu posso dizer, tem um termo da ciência dos materiais, que são as impurezas, né? Não, impureza, o processo de impurezas, as impurezas, pode ter impurezas substanciais, vacâncias, algumas impurezas na solução sólida, é o nome do processo, porque vai estar em contato aqui o metal a alta temperatura sendo golpeado, né? O material a alta temperatura sendo golpeado, então pode provocar alguns defeitos, né, na estrutura cristalina. Trincas internas, então trincas ele está presente em qualquer processo de fabricação. Aí ele continua aqui
gotas frias, incrustação de sol, óxidos, descarbonatação, e eu vou deixar para vocês lerem com calma quando vocês estiverem revisando cada um desses processos, que é leitura, né? E qualquer coisa vocês entrem em contato comigo depois. E tem no vídeo também, vocês podem colocar no vídeo que ele vai falar um pouquinho das gotas frias, que é interessante. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Não, vou deixar para vocês como dever de casa, para vocês revisarem. Bora fazer alguns exercícios aqui rapidinho. Alguns exercícios que eu tirei de processo. Separei 3 exercícios. Vamos fazer aqui a questão aqui, ó. Vamos lá. Os processos de conformação mecânica são processos de fabricação que empregam a deformação plástica de um corpo metálico, mantendo sua massa e a sua integridade. Aí ele continua. Em relação aos forjamentos, assinale a alternativa correta. Primeiro, no forjamento livre, a peça é deformada entre 2 matrizes. Ok, 2 matrizes. Aqui as 2 matrizes. Que dão a forma ao material, sendo possível obter tolerâncias dimensionais mais estreitas. Tá ok, não tem problema. Vamos ver a B aqui. O forjamento em matrizes fechadas é realizado entre matrizes planas ou muito simples. Acho que ele inverteu. Aqui é aberta, né? Aberta, ele deu uma ele é aberta, livre. Então ele confundiu aqui o conceito. Então eu vou por eliminação, eu elimino tudo que tem 2. Tudo que tem 2, então eu fico entre eliminei 2 questões. Vamos ver a terceira aqui. No forjamento de matriz fechada, a matriz de forjamento é fabricada em blocos de aço, ferramenta para trabalho a quente. As cavidades no bloco são produzidas por meio de usinagem. Vamos ver com calma. No forjamento em matriz fechada, a matriz é fabricada por blocos de aço para trabalho a quente. Ok, tá certo. As cavidades do bloco... tá ok. Não tem nenhum erro aqui, não. Observa aqui, gente. Deixa eu só retificar uma situação. Essa aqui tá errada porque eu não li com calma. Sendo possível obter tolerâncias dimensionais mais estreitas. Isso aqui tá errado. Errado. Quem faz isso é a matriz fechada. Então eu já ia comer mosca aqui. Tolerâncias dimensionais mais estreitas é com a matriz fechada. No forjamento livre, a peça é deformada entre duas metades de matriz que dão a forma desejada. Sendo possível... Não, isso aqui é matriz fechada. Esse que ele está falando é matriz fechada. Ok? Ele só fez trocar. Porque no caso de matriz fechada, que eu tenho uma peça mais específica. Tem até um vídeo aqui. Tá aqui, ó. As peças de tolerância dimensional mais específicas. Tá aqui, ó. Então, observa. É mais específica, mais complexa. Então não pode ser a lisa. Não pode. A livre. A livre é planas ou superfícies muito simples. Aqui, ó. Planos, superfícies muito simples. Então tá errada a primeira. Já ia comer mosca. Gabarito, letra E. Ok? A única certa é a terceira. No forjamento em matriz fechada, a matriz de forjamento é fabricado com blocos de aço, ferramenta. É um tipo de aço liga, tá? Deixa eu botar aqui com verde aqui, ó. É um tipo de aço liga, ferramenta. Aço liga. Porque esse aço, ferramenta, ele tem que trabalhar a altas temperaturas. A matriz tem que suportar altas temperaturas e mais aqui aos golpes. Porque se eu tenho aqui o material e aqui vai sendo aplicar a carga, e então você cargas instantâneas, principalmente se for martelamento, ele tem que forjamento por martelamento, ele tem que suportar essa carga muito elevada. Então como são peças complexas, que é a matriz fechada, como ele está dizendo aqui, ó, peças mais complexas, então ele tem que o molde, esse molde que vocês estão vendo aqui, ó, esse molde,
ele tem que ser produzido por meio de usinagem. A usinagem é um processo de fabricação que nós vamos ver, que eu obter materiais com bastante bem específicos e bem com estreita tolerância. Então vamos ver que é um material aqui de retirada é um processo de retirada de material, né, que nós chamamos de cavaco, esse material que sai. Então o gabarito é a terceira, ok? O gabarito letra E, né? Vamos para a próxima. Ele quer saber, analise as sentenças e ele quer saber a alternativa correta em relação à matriz aberta ou forjamento livre. Então, sinônimos, tá? Vamos ver aqui com calma essa aqui também. O material é conformado entre matrizes que fornecem a forma desejada da peça contra... Não, isso aqui é fechada. Acabamos de ver, é fechada. Ele está falando da livre, então tá errado isso aqui. Errado. Então elimina o que? Essa. Pô, já ficou fácil, hein? Gabarito letra E. Vamos ver com calma aqui, ó. É usado geralmente para fabricar peças grandes, com formato relativamente simples e em pequeno número. Vimos nos slides, correto. Ele é forjamento livre, está perguntando. Próximo, é usado para pré-conformar peças que serão submetidas posteriormente a operações de forjamentos mais complexos, certo? Vimos também. Aí ele fala, ao final do processo, o material sai numa cavidade da matriz chamada de bacia de rebarba. Isso aqui é da fechada, acabamos de ver. Gabarito, letra E. 2E a seguir, hein? Boa, vamos continuar aqui. Falta só mais uma. 28. Não, na verdade, faltam mais ainda. Vamos fazer aqui. Sobre o processo de forjamento, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para falsa. Vamos com calma. Nem matriz aberta pode se transformar grandes lingotes fundidos com seção transversal quadrada em barras de seção certo, errado, tá certo, pô. Vimos isso. Então tá certo. Elimino qual? Essa e essa. Nos martelos de contragolpe, a deformação é causada por massas que se movimentam na mesma linha. Exatamente. Então tá certo. Ok, então ele está aqui, a peça está aqui, ele vai o quê? Pá, aplicar carga. E eles vão se deslocar para onde? Para cadê? Para a lateral. Ok. Vamos para a próxima aqui. A C. Vamos para C. Nos martelos de duplação, o material é deformado por meio de queda, que cai livremente em certa altura. Gente, eu não toquei nesse tópico, mas tá falso isso aqui, tá, gente? Na próxima aula eu vou até tocar nesse ponto. Em matriz fechada, o material é conformado entre duas metades de matriz, com o formato que se deseja fornecer a peça e a formação de rebarba. Tá certo, na fechada tá certo. Então, gabarito letra A, ok? V, F. Vamos para a próxima, exercício 3. Vamos lá. É resultante do forjamento em matriz fechada. E sua importância se dá por garantir o completo preenchimento das matrizes. Ele está falando de quê? O que ele está falando? Ele é resultado da matriz fechada. Então é o quê? Qual é o efeito? Não é a rebarba? Aí o completo preenchimento da cavidade, ou seja, lembra que nós vimos aqui, ó. Vamos voltar a rebarba, ele completa, só que ele tá completo aqui, ó. Vou dar o zoom, tá totalmente completo, ó. Muito bem, só que ele vai ter um escoamento a mais. E esse escoamento ele tem de ir para as extremidades. Colocamos até uma bacia, uma calha para facilitar o armazenamento. Gabarito, letra C. Por fim, temos mais uma. Assinale a opção que apresenta o processo de forjamento que ocorre com o esforço de deformação aplicada mediante golpes repetidos, com emprego de matrizes abertas. Matrizes abertas, nós lembramos de quê? Forjamento simples ou livres. Ok? Forjamento na extrusão, nada a ver. Nada. O cara pode até se confundir aqui, ó. Forjamento em matriz. Só que ele, ó.
na verdade, está incompleta. É forjamento e matriz aberta. Então, o gabarito é a letra E. Ok? Forjamento simples ou livre. Ele quer saber a segunda opção que apresenta o processo de forjamento que ocorre com o esforço de deformação aplicado mediante golpes repetidos com o emprego de matrizes abertas. Exatamente. Ferramenta simples. Estranho esse enunciado dessa questão, né? Mas o gabarito é a letra E, na verdade. Então, matrizes abertas, sinônimo de forjamento simples ou livre. Show de bola, gente. Então, nós finalizamos a primeira etapa da aula. Vou fazer mais uma aula de tratamento térmico de produtos forjados e também de temperatura de forjamento, classificação dos produtos forjados, aplicações, exercícios. Então, vou fazer mais uma aula assíncrona, tá bom? Eu ia fazer tudo em uma aula só que vai ficar muito pesado o vídeo para carregar. Então, pensando nisso, eu pensei melhor em fazer em dois vídeos, tá bom? Então, um abraço a todos e vamos continuar o nosso aprendizado em mecânica.